Boa noite, gente. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o meu processo de transição de carreira, sobre o meu caminho até chegar até aqui como psicoterapeuta, né? Vou esperar um pouquinho, ver se o povo chega gente aqui mais, pra gente começar a conversar, mas a gente tem que ter sempre em mente que profissão tem que ser um lugar onde a gente também seja feliz. É muito comum que na caminhada profissional, até porque a gente é levado a escolher a profissão da gente muito cedo, né, por volta de 17, 18 anos, quando a gente nem entende muito bem nem da gente nem do mundo, que a gente acabe cometendo alguns equívocos, né, que a gente acabe escolhendo a profissão que dá mais dinheiro, a profissão que tem mais visibilidade, a profissão que tem outros retornos que não seja a nossa felicidade pessoal. E assim, é muito interessante que a gente faça uma caminhada muito próxima da gente, porque é desconfortável quando a gente está trabalhando a gente ficar infeliz, né? A gente trabalha, tá lá com a conta cheia de dinheiro, dinheiro fixo, né? Todo mês, mas e a felicidade fica onde? Em que lugar está a felicidade da gente? E é isso que a gente precisa ter muito claro no processo de transição de carreira. Porque não adianta de nada você mudar de carreira para ficar triste, né? Ou você está numa carreira onde você é infeliz. E todo esse processo não é fácil. Todo esse processo é complexo. E a gente precisa de muita tranquilidade para poder fazer ele de uma forma menos dolorida. Até porque a gente não pode perder de vista que o processo de transição de carreira, mesmo que a gente esteja feliz na carreira anterior, gera na gente uma expectativa com a carreira futura e também acaba fazendo com que a gente leve conteúdos da nossa antiga profissão para a nova profissão. Eu, por exemplo, minha caminhada profissional começa lá em 2000, que 2000? 1999, quando eu entrei na faculdade de publicidade da UXAL. Entrei, mas eu não queria ter entrado em publicidade, eu queria ter entrado na faculdade de psicologia. Mas a faculdade de psicologia da UFBA eu não consegui passar. E aí o que foi que eu fiz? Não, vou tentar fazer uma faculdade qualquer, né, que tenha mais a ver comigo, porque nesse processo de fazer uma faculdade qualquer eu não fico sem fazer nada. Fui fazer publicidade, por sorte ou por azar, não sei, me apaixonei e fiquei o curso inteiro. Fiz grandes amigas, tive grandes aprendizados, tive professores incríveis. E foi um processo de paixão, assim, terceiro semestre, se alguém me perguntasse, e aí a psicologia? Eu falei, que psicologia, minha gente? Não, não mesmo. Vou ficar por aqui. E fiquei, formei publicidade. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a fazer um estágio numa ONG, me tornei educadora social, nunca tinha pensado nisso, mas também fiquei encantada com o processo. Uns 3 anos depois que eu saí, 3 anos depois eu saí da ONG. Quando eu saí da ONG, eu entrei no cinema. Um grupo de amigos meus já faziam cinema, já estavam com os experimentos de cinema, formaram um coletivo e eu fui para trabalhar no Cinema Nacional. Maravilhoso, sempre encantada, sempre muito feliz. O processo de ter passado pelo cinema me deixou extremamente feliz. Mas assim, a gente precisa também entender o que de fato é felicidade. Eu viajei por toda a Bahia. O cinema me levou para morar na Argentina durante um tempo. Eu tive uma relação dármica, né? Minhas profissões sempre foram muito dármicas, nunca foram kármicas. Eu nunca tive essa questão da profissão dolorosa. Só que eu sei que nem para todo mundo isso funciona dessa forma, né? Às vezes funciona de uma forma muito mais difícil, muito mais dura para as pessoas. E quando as pessoas decidem transicionar, decidem por exaustão. Não porque estão querendo uma nova oportunidade, não porque estão, né, buscando um novo lugar para trabalhar, uma nova profissão. Durante os 14 anos que eu passei no cinema, conheci muita gente, viajei para muitos lugares. Tenho história para poder ficar sentada a vida inteira contando aqui com vocês. Mas o cinema não é tão fácil assim. O cinema é um lugar bem árido. Os relacionamentos dentro do cinema são relacionamentos difíceis, principalmente porque as pessoas estão sempre sob pressão, né? A gente não trabalha com tranquilidade, a gente trabalha sob pressão. E o ritmo de trabalho do cinema são 12 horas por dia, né? E são 7 dias por semana.
6 dias por semana, a gente só folga um dia na semana. E, assim, uma folga bem de mentira. Trabalhar com arte no Brasil, apesar de todo mundo achar que é uma grande alegria, uma grande vagabundagem, não é tão fácil. Trabalhar com arte no Brasil é muito difícil. E os 14 anos que eu trabalhei no cinema foram anos fantásticos, mas doloridos. E ter 12 horas de trabalho, se você pega uma produção, isso é durante um mês no mínimo, você passa 12 horas trabalhando por 6 dias por semana, isso é bem exaustivo. Meu último processo, assim, meu último grande trabalho foi uma série, Francisco Só Quer Jogar Bola, que tá passando, inclusive agora, na TVE, esses dias aí, de segunda a sexta, de manhã, acho que 11 horas. Eu fiz a maquiagem, que é o meu departamento, o departamento que eu resolvi ficar, né? Que eu passei por vários lugares da arte dentro do cinema. Fui assistente de arte, assistente de figurino, assistente de produção de arte, assistente de objetos, produção de objetos. Passei por todos os lugares do cinema. E me encontrei na maquiagem. E fiz a maquiagem de Francisco Só Quer Jogar Bola, que está passando agora na TVE. E meu último trabalho no cinema foi o trabalho que eu fiz agora, meses antes de me formar em terapeuta. Foi em 2019, antes de eu concluir a formação, essa formação principal que eu fiz. Inclusive no dia que a gente foi fazer o ritual, né? Que a gente faz a formação e tem um ritual de formação, né? Nesse dia eu estava gravando, eu saí do set correndo para poder fazer lá o momento com o professor da gente, né? Com o Jordan Campos. E voltei correndo pro set, que eu tinha deixado a menina Avatar, que dividiu a maquiagem comigo, e Anderson, que era o assistente da gente, deixei eles lá e fui correndo fazer o ritual e voltei. Mas voltando para o processo de transição, a gente precisa ter clareza, quando a gente transiciona de profissão, o que a gente quer fazer de verdade. Porque não adianta a gente trocar de profissão, já que a gente foi lá atrás induzido, né, quando a gente não tem muita experiência, não tem muita maturidade, ainda está super jovem, levado a escolher uma profissão que vai ser a sua profissão da vida inteira, não vale a pena você migrar para uma profissão que também não vai te fazer feliz, né? É importante que você migre para uma profissão que te faça feliz, que tenha a ver com o seu propósito de vida e com o seu propósito de alma. E Jung diz que a gente está aqui para poder melhorar e ir de encontro a você mesmo. O processo de individuação é quando você vai de encontro a quem você é de verdade, né? Você começa a sua vida cercado de expectativas dos pais, da sociedade, mas aí quando você começa a se encontrar com você, você descobre o melhor caminho possível, que é o caminho de você estar mais perto dos seus desejos. E nessa caminhada, quando eu saí, quando o cinema ficou num lugar difícil e desconfortável para mim, quando eu já estava muito cansada dessa jornada de trabalho, quando eu já estava muito cansada dos relacionamentos que a gente tinha estabelecido, porque assim, além do cinema, eu trabalhei alguns anos com a publicidade. O ritmo da publicidade ainda é mais acelerado do que o do cinema, mais cansativo do que o do cinema. E eu estafei, eu fiquei adoecida de verdade. E foi um dos motivos até que me colocou no lugar da relação com o pânico, que eu não sei se vocês sabem, mas eu tive problemas de crise de pânico, de ansiedade durante um bom tempo. E o curioso é que esse ritmo era tão alucinado e fazia tão parte da minha vida que eu só percebi a gravidade disso quando eu adoeci, né, emocionalmente, quando eu tive as questões com pânico, quando eu tive a síndrome do pânico e quando eu retornei a trabalhar. Quando eu retornei ao trabalho, eu fiquei, gente, como é que eu fazia isso? Como é que eu dirigia? Falava no celular, comprava coisas, montava cenário, desmontava cenário. Como é que isso acontecia? E aí eu entendi o quanto estava ruim para mim me manter no audiovisual. E o meu movimento foi o movimento que eu já deveria ter feito desde lá do começo. Pensei em fazer uma faculdade de psicologia, mas pensei, poxa, psicologia eu vou passar 5 anos estudando, e inclusive vou dizer para vocês se enganam se vocês pensam em ser terapeutas e não se formarem em psicologia, porque estudo igual. Eu já tenho 5 anos nisso, porque eu comecei a me especializar em psicoterapia antes de fazer a formação, essa que eu terminei em 2019. Eu já tinha feito alguns cursos de terapia energética, de outros tipos de terapia, de psicoterapia rápida, que chama de psicoterapia breve, e cheguei
nesse lugar, que foi lá no curso, onde eu tenho a formação mais demorada, foram 18 meses. Só que fazendo as contas, hoje em dia, eu acho que já passei dos 5 anos de estudo, né? Então, migrar não é fácil. Migrar é complexo e você tem que ter certeza do que você quer. Mas também assim, se você não tiver certeza, você descobrir no meio do caminho, você migra de novo, viu, gente? Porque esse negócio de ficar com essa limitação de possibilidades também não vale a pena, não. Porque o importante é, de fato, estar no lugar onde está a sua felicidade. Formou em direito e não é ali o seu lugar, procura um lugar melhor para você. Eu sei que é difícil transicionar, que às vezes a gente está sem grana. Eu sei que é difícil a gente sair de um emprego, que a gente tem muito dinheiro, que a gente recebe um salário alto, que a gente tem várias garantias, vários benefícios, plano de saúde, ticket de alimentação. Mas, poxa, se a gente não faz esse movimento, né, de expansão, se a gente não empreende pessoalmente e financeiramente e profissionalmente, a gente vai ficar no lugar da infelicidade. Muitas pessoas adoecem durante o processo de trabalho, de outras formas e de muitas formas, fisicamente, emocionalmente, normalmente emocionalmente, né? E em direção a você mesmo, a esse lugar onde você se sente feliz com sua profissão, é um luxo. De verdade. Quando eu me entendi psicoterapeuta, quando eu me entendi atendendo pessoas, como eu me entendi colaborando com a evolução pessoal de pessoas, eu fiquei muito feliz porque eu me encontrei com um lugar onde eu sempre quis estar. Lá atrás, quando eu pensei em fazer psicologia, com 19 anos, 18 anos, 19, e me encontrei, de verdade. E talvez, gente, a gente não perceba, mas durante toda a caminhada da vida da gente, a gente é levada a não ouvir as nossas expectativas, as nossas intuições e os sinais da nossa alma. Mas também, né, que a gente tem que voltar. Se eu tivesse me formado em psicologia, tivesse feito a faculdade de psicologia com 9 anos, talvez eu não estivesse feliz hoje com essa profissão. Talvez eu também estivesse infeliz e em busca de outras coisas. Porque o ser humano é isso. O ser humano é pulsação. O ser humano é para cima e para baixo o tempo inteiro e é sentimento. E na transição de carreira, se você conseguir encontrar uma carreira que te faça feliz e que te dê uma boa remuneração, você encontrou um ótimo lugar. Só que não é fácil. Não é tão fácil assim. Primeiro porque o processo de transição de carreira é um processo dolorido. Pessoas que eu, por exemplo, passei 14 anos no audiovisual. Para poder me deslocar do audiovisual para uma nova oportunidade foi difícil. Eu sofri. Cada ligação que eu recebia. Mel, tem um job aqui. Chegou um job. Quer? Eu não posso. Tenho um paciente amanhã. Era muito sofrido. Eu imagino também que deve ser para quem trabalha com outras profissões, não só com audiovisual, quando começa a pensar em migrar e perder os benefícios, né? Perder o plano de saúde, perder o ticket de alimentação, perder o salário fixo mensal. Mas assim, gente, nada é menos, tem que ser menos do que a nossa felicidade. A gente precisa estar feliz com a nossa profissão também. E a transição começa quando a sua infelicidade começa. O processo de transição começa a ser arquitetado na cabeça da gente quando a nossa infelicidade começa, né? Quando a gente começa a ficar triste. Quando a profissão só dá dinheiro, vira só fonte de dinheiro, não de felicidade. O audiovisual sempre me pagou bem. Bem fantástico não, mas bem razoável, assim. Hoje em dia, eu achava que eu nunca consegui ganhar o que eu ganhava no audiovisual. Hoje em dia, isso já é possível. Por quê? Porque eu me planejei, me organizei e hoje eu pratico preços que são valiosos para mim e me mantêm com tranquilidade. Para transicionar, a gente precisa, antes de querer, se organizar. A gente precisa ter muita tranquilidade nesse processo, porque não adianta a gente ir de novo, como eu falei na instante, para um lugar de desconforto, de tristeza, né? Então, se você pretende transicionar, é importante que você analise muitos fatores, mas principalmente onde vai estar a sua felicidade, onde você vai estar mais em contato com o seu propósito de vida. E propósito de vida não precisa ser uma coisa só não, viu, gente? Propósito de vida pode ser várias coisas. Eu, por exemplo, depois que eu passei pela ONG, eu entendi que alguma parte minha precisava estar ali com a relação direta com as questões sociais. E era um incômodo para mim estar só no cinema e não poder olhar para esse lugar. Sempre soube que tinha uma questão de querer prestar atenção, né? Atenção psicoemocional para as pessoas, porque era um desejo meu lá de trás, tá? De ter feito psicologia.
Então, quando a vontade da transição se apresentou, eu tive que avaliar todas as questões, juntar esses desejos, e quando eu juntei, eu entendi que, de fato, o atendimento psicoterapêutico seria meu caminho. E fui. Pesquisei onde, passei uns 2 anos, viu, gente, pesquisando isso. Não foi fácil, não. Passei 2 anos pesquisando possibilidade de formação em Salvador, formação fora de Salvador, onde tinha o curso mais estratégico, mais fácil de eu conseguir absorver e mais fácil de ser aproximado do que eu gostaria de aprender. E nesse movimento de facilidade não foi tão legal, porque eu fiz alguns cursos antes de chegar na formação que eu tenho agora e que não foram legais. Foram cursos bem ruins, assim, inclusive. Mas isso tá para trás, né? Isso deixa para lá. Facilidade, às vezes, não é um bom caminho também. E fiz a formação com o Jordan Campos. Nessa caminhada, me especializei em várias outras áreas. Fiz curso de hipnoterapia, fiz curso de barra de axis. Caminhei muito para conseguir chegar aqui onde eu estou hoje. Porque para transicionar, a gente tem que ter também o passo lento. O passo correndo, transição, mesmo que você tenha certeza de para onde você quer ir, o transicionar precisa ser um pouco lento. Porque você precisa saber se é isso mesmo. E, principalmente, é importante entender como funciona o mercado para onde você está querendo ir. Porque é desconfortável você sair de uma carteira assinada, de um processo de trabalho onde você tem renda fixa e garantias, para ir para renda nenhuma sem garantias, né? Então, a transição precisa ser muito bem arquitetada mentalmente. Às vezes, você mantém um trabalho e faz o outro. Durante um tempo, eu consegui conciliar, né, os estudos e o audiovisual. Mas é cansativo. É cansativo. E nessa caminhada da migração, chegar num lugar onde você tem certeza que é isso e que você vai se especializar cada vez mais e que você vai estudar cada vez mais, você precisa de dinheiro, né? A gente precisa estar capitalizado. Então eu acredito que assim, os primeiros passos para você começar a migração de carreira primeiro você precisa saber para onde é que você vai, né? É importante que você saiba para onde você vai para você não fazer muitas tentativas. Ouçam o coração de vocês, ouçam a alma de vocês, percebam onde é esse lugar. Às vezes a gente fica na movimentação contra coisas que a gente acredita, porque não vai dar certo, não vou gostar, mas isso é aquilo que você quer de verdade. Se isso é um pedido da sua alma, dos seus sentimentos, do seu coração, migre. Ao menos tente. Porque senão você não vai saber se foi bom e se pode ser muito bom e você pode ficar muito feliz. Tenha certeza para onde é que você vai, analise, demore para migrar, mas migre com tranquilidade. Não vai ser rápido nunca, gente. A migração de profissão não é rápida. Às vezes demora anos para você conseguir fazer isso, porque antes de você conseguir ir para a nova profissão, você precisa se desapegar da anterior, né? Como eu falei, às vezes quando me ligava, tem um job aqui, Mel, você vem? Não vou. E ficava arrasada. Teve um mês que me ligaram umas 8 vezes e eu desesperada. Falei, meu Deus do céu, não posso pegar mais, eu preciso me desapegar. Outro cuidado importante durante a migração, no processo de migração, quando você já está migrado, é para você não acabar impondo os mesmos ritmos de trabalho que você tinha no seu trabalho novo, que era o que te fazia infeliz, né? Se você sai de um trabalho porque estava infeliz com questões de não ter tempo para você, se você entra num trabalho onde você vai querer estar feliz lá dentro e se impõe rotinas de trabalho exaustivas, também não funciona. Quando eu saí, né, quando eu consegui migrar finalmente do audiovisual para psicoterapia, eu saí e comecei a me impor rotina de trabalho de quase 12 horas. Percebi um pouco tarde, quando eu estava bem cansada, assim. Mas eu tinha 3 dias de atendimento e nesses 3 dias de atendimento eu atendia de 8 da manhã até as 9 da noite. E atendia com custo super baixo, que no fim do mês fazia com que eu não ficasse bem remunerada. Isso me deixava super infeliz. Gente, como é que pode estar trabalhando tanto, ganhando tão pouco? Mas o amadurecimento acontece lentamente também. A percepção do mercado, o entendimento do mercado, como ele funciona, quanto cobrar, como cobrar, é um processo mais lento também. Então, a primeira coisa é entender para onde você vai.
A segunda coisa é entender o mercado. Mentira. A segunda coisa é você entender que qualificação você precisa para ir para onde você quer. Investigar cursos, investigar técnicas, investigar caminhos profissionais que possam contribuir com você nessa qualificação para você migrar. E aí no terceiro você precisa entender o mercado. Você precisa entender como o mercado funciona, porque se você não entende como o mercado funciona, você pode chegar no mercado e quebrar os colegas, cobrando muito pouco. Você pode chegar no mercado e sofrer uma grande frustração, porque não vai ser como você imaginava, você não vai chegar nem perto do dinheiro que você achou que você ia ganhar, e nem perto da remuneração anterior que você tinha. Entender como você vai se posicionar no mercado também é muito importante, porque você precisa perceber onde estão as oportunidades, quais são os potenciais clientes que você vai ter, né? Quais são as pessoas que podem consumir o seu produto, quais são as pessoas que podem consumir a sua terapia, né? O tipo de terapia que você faz, para que isso não se torne também um problema para você depois. E assim, ter consciência do processo, né, do processo de imigração é muito importante para que você não se decepcione, não se fragilize e não desista. É muito difícil assim, falando de outras migrações, né, quando a gente tem um trabalho fixo e a gente quer migrar para a arte. Eu fui o contrário. Eu acabei saindo da arte para um outro lugar. Mas quando a gente tem um trabalho fixo e a gente quer migrar para a arte, isso deixa a gente muito seguro, né? A gente muito preocupado, poxa, aí, quantas peças eu preciso vender, quanto material eu preciso vender, como eu preciso comprar para produzir tal coisa, com quanto dinheiro eu invisto para poder comprar cada tela e fazer cada tela, como eu vou vender isso. E isso é muito importante, que você se planeje, que você entenda e principalmente você pesquise como o mercado está funcionando, para você poder saber cobrar um preço justo pelo seu produto e não acabar ficando desvalorizado, porque depois você chega no mercado, não, agora eu não cobro mais 50, não, agora eu cobro 500. Depois vai fazer, gente. E aí você traumatiza alguns né, consumidores, alguns potenciais consumidores, e isso fica ruim para você como profissional. Então, a compreensão desse espaço de migração, a compreensão de quem está atuando, fazer redes de cooperação entre profissionais da mesma área, isso é muito importante. Tentar não ver o outro profissional como concorrente. Eu sei que a gente é diariamente estimulado na nossa sociedade a ser concorrente um do outro. Eu sei que isso é histórico, isso é pré-histórico, inclusive. Mas é muito importante que você consiga entrar no mercado entrando em alguma rede de apoio, em algum grupo de pessoas, se aproximando de um profissional que é mais velho que você, tentando saber como melhorar os seus caminhos, pedindo apoio, pedindo até para trocar paciente. Outra coisa muito importante nessa transição que eu fiz para psicoterapia é que eu entendi que quanto mais amigos você tem dentro da profissão, melhor. Eu sei que para as artes, para algumas outras áreas, direito, eu sei que para música, às vezes isso fica meio difícil porque a concorrência é muito estimulada, né? Mas é muito importante que você tenha uma rede de apoio profissional significativa. Que você tenha colegas para poder debater dúvidas, que você tenha colegas para poder trocar cursos, trocar oportunidades, até trocar paciente, que acontece muito. Eu tenho algumas colegas que a gente troca paciente. Tem um paciente que não tem no perfil dela, eu digo, tem aqui um paciente que é seu perfil, tá podendo pegar, e a gente troca pacientes. Rede de apoio profissional é extremamente importante no processo de transição de carreira, porque não dá para fazer tudo sozinha, né? Não dá pra gente achar que a gente vai chegar no mercado, nova no mercado, e vai chegar independentona e vai conseguir fazer muitos pacientes, ter muitos pacientes. Não é assim tão fácil. Então é importante que a gente tenha a tranquilidade no processo de transição. Outra coisa que assim, a gente precisa ter em mente é quando a gente vai transicionar, nesse processo de busca, né, de descoberta de ir para onde a gente vai, a gente precisa ter algumas coisas bem definidas. Primeira coisa, quanto custa a sua vida? Quanto você custa por mês? Quanto tempo você vai precisar para se formar ou para se qualificar nessa nova área que você vai entrar? Quanto tempo você precisa ter de dinheiro, tempo, né? Dinheiro versus tempo. Por exemplo,
Se eu custo R$ 1.000 por mês, eu preciso guardar pelo menos R$ 6.000 de custo fixo, né? Para poder me manter. Se a minha formação foi de 6 meses, né, gente? Se a minha formação for de 18 meses, que não foi a minha, a gente vai precisar de mais dinheiro guardado. Quanto é essa formação? Quanto tempo eu vou gastar nessa formação? Quanto de investimento ao redor dessa formação eu vou precisar fazer? Porque a gente precisa, sabe, que a gente precisa comprar livro, precisa fazer vivências, precisa comprar material, assistir cursos de outros colegas para poder entender como funciona o mercado, né, de uma forma geral. Então, todo o processo de transição tem que ser muito bem planejado para que não vire uma coisa meio traumática. Para que não seja ruim para você depois. Tá no meio do processo de, não tenho mais dinheiro. E agora? Como faz, né? Por isso que o planejamento é prévio. O planejamento não pode ser, acordei hoje, quero mudar de profissão e procuro um curso, começa a pagar e não consegue dar conta do curso porque está trabalhando demais ou não consegue entender como vai funcionar isso depois. Faz o curso, termina o curso, pede demissão e agora, né? Então, esse processo de transição precisa ser planejado desde quando você entende que você precisa ficar feliz com sua profissão. E aí entram todos os custos mensais seus, os investimentos na carreira, tempo de estudo, como você vai se organizar para poder absorver essas informações da melhor maneira, como você vai se organizar para poder fazer essa transição de forma tranquila. Então, é muito importante que a gente tenha tranquilidade nos primeiros passos da transição, porque senão a gente fica muito desesperado durante o caminho, né? Durante um momento assim da minha transição, meu dinheiro acabou. Eu falei, gente, agora faz como, né? Aí voltei a fazer publicidades, que já estava cansada, né? A publicidade foi a primeira coisa que eu deixei de fazer. O cinema eu deixei mais tarde. Mas a publicidade eu deixei de fazer logo que eu comecei a transição. E aí tive que voltar a fazer publicidade para poder me capitalizar. E assim, essas coisas que eu estou dividindo com vocês são erros que eu cometi, né? Eu aprendi errando. Hoje eu sei que no processo de transição de carreira eu não posso dizer que eu quero transicionar e amanhã resolver que vou pedir demissão. Não. Tem que ser bem estruturado, tem que ser organizado o processo. Alguém tem pergunta sobre transição de carreira? Alguém que tem dúvida? Alguém está querendo transicionar de carreira? E outra coisa, gente, importante no processo de transição, venha vir na pergunte, é como você se posicionar. Tá buscando o quê? Me conte. Vai trocar a profissão que você já tem, é isso? Eu estava falando aqui na estante, Virna, que é importante quando a gente começa a transição, a gente levar em conta os custos fixos mensais da gente, antes da gente botar o pé para poder fazer a transição. Deisa está falando que quer mudar para a constelação familiar e iniciar a formação em psicanálise. Você tem estudado as possibilidades onde você pode fazer esses cursos? É um primeiro passo. Você tem uma profissão? Como é? Me conte aí mais sobre você, para poder eu saber. Como eu posso te ajudar? Vina, você quer ficar com as duas carreiras ou você quer transicionar de vez para psicoterapia? Para Virna, tenha clareza sobre seus custos mensais fixos. Quando você entender quanto você custa por mês, é importante que você faça uma reserva para iniciar sua transição. Porque você vai precisar ter um dinheiro guardado até a profissão de terapeuta começar a te fornecer o mesmo que você ganha no seu trabalho atual, né? Muito importante, Virna, aprender a fazer projeção de preços para que você não chegue no mercado cobrando muito barato ou cobrando pouquíssimo e você não consiga fazer a transição
com a rapidez que você deseja, da forma que você deseja. Então, entender quanto você ganha agora, seus custos fixos mensais e quanto você vai precisar ganhar como terapeuta para você organizar a sua vida para a terapia caber de uma forma tranquila, é a melhor coisa que você pode fazer. É o que está falando aqui. Estou me organizando para me qualificar em várias frentes de trabalho na minha área de educação e entrar nessa área da internet. Pois é, isso é muito importante. Quem trabalha com educação, com esse pós-pandemia, eu acho que muitas coisas vão ficar mais claras, viu, gente? Para poder começar a entender, né, o que é esse lugar, essa internet, como produzir conteúdo, como produzir aulas, como vender aulas pela internet. Isso vai ser um mercado massa, viu, Elke? Preste atenção nisso, que eu acho que vai ser um mercado muito bom. Entender também qual é o seu público, com quem é que você quer lidar, criança, adulto, idosos, que tipo de educação você quer fornecer, principalmente que público você quer trabalhar. Porque tratando de educação, o processo educacional é um processo complexo, né? A gente sabe que a gente passa por muita frustração e a gente sabe que é um tipo de realização diferente quando a gente consegue se realizar através da educação. É próximo do processo terapêutico, é quando você vê a pessoa mudando o ponto de vista dela e indo para um lugar melhor. Entender quem é seu público, minha irmã, é muito importante. Com quem você quer trabalhar, até antes de procurar onde se qualificar. Porque você pode se qualificar achando que é uma ótima oportunidade, mas aí na hora de trabalhar é com criança e você não quer mais. É com adolescente e você não quer mais. É com adultos e você não está disposta. E o processo educacional é amplo, viu? Você pode fazer educação em qualquer sentido. Qualquer coisa você pode oferecer esse serviço educacional. Sou empata, estudioso do autoconhecimento, sinto que minha missão... Isso é Deisa falando. De vida está no campo das emoções pela minha história de vida. Deisa, você já procurou algumas escolas de psicanálise? Isso é muito importante, você tentar ajustar a seu desejo profissional ao seu desejo da alma, né? Jung fala muito sobre isso, que a gente nasce para se encontrar com os nossos desejos dentro da nossa alma. E que bom que você tá nesse caminho do autoconhecimento. E muito importante, viu, gente? Autoconhecimento não é só no movimento de oferecer para o outro. A gente precisa se conhecer bastante. Bastante mesmo. A gente precisa fazer terapia. A gente precisa fazer supervisão clínica quando a gente se forma. A gente não pode ficar só com as nossas opiniões sobre os nossos pacientes, né? A gente precisa fazer supervisão também. Mas que bom que você está nesse caminho do autoconhecimento. Procurar, Deisa, se você for de Salvador, e tem muito curso online agora também, viu? Explodiu muitos cursos online de formação de psicoterapia e de psicanálise. Tem muitos cursos bons de Salvador, tem muitos cursos bons de São Paulo. Você tem uma linha específica de psicanalista, de teoria analítica que você goste? Jung, Freud, Lacan? De onde é que você olha o mundo? Qual é o lugar onde você olha o mundo? Birna, se tiver mais coisa a perguntar, pergunte. Pois é, do Rio de Janeiro tem a escola também, a escola junguiana do Rio de Janeiro, que é bacana também. E lá também tem cursos de Freud, se eu não me engano. Aqui em Salvador tem boas escolas de psicanálise também. E como tá tudo online agora, dá para fazer curso em qualquer lugar do país, até do mundo, se você tiver outra língua que você queira fazer. Tá tranquilo para fazer agora, viu, Deisa? E assim, gente, algumas carreiras, a transição, o dilema pode estar se dando em relação à transição para o virtual, né? Que isso também a gente não pode perder de vista. E a transição por virtual, a gente não precisa de câmera, estúdio, nada disso não. A gente precisa de um celular que tenha uma câmera razoavelmente boa e com memória razoavelmente boa. E que você consiga, com tranquilidade, gravar seu vídeo. E assim, não se importa com zoada de carro no começo. Você precisa se capitalizar para poder melhorar a sua oferta, né? Então,
fazer de uma forma tranquila é maravilhoso. Ainda não tenho conhecimento na base, gosto do pensamento espiritualista. Desde talvez você não encontre muito de espiritualismo dentro da psicanálise. A psicanálise é uma coisa mais fria e sociológica, assim. Quem chega mais perto disso é Jung, né? Jung tem alguns estudos mais ligados à espiritualidade, não ao espiritismo, né? Mas aqui em Salvador tem uma formação, que foi até que eu fiz com o Jordan Campos, que é uma formação que é transpessoal sistêmica, né? Ela tem uma pegada mais espiritualista, assim. Ela tem uma coisa mais ligada à integração do ser humano. Pode ser interessante você procurar no o site dele, Jordan Campos, para você ver se você pode fazer. Tá online também a formação. Mas psicanálise talvez você não encontre não, viu? Uma coisa mais espiritualista. Talvez você encontre mais na terapia holística tudo isso. Mas nada te impede também de você fazer seu curso de psicanálise e fazer uma coisa, oferecer um tipo de terapia que tenha mais a ver com você, com base nos estudos psicanalíticos. Nada impede também. Maria Augusto quer transicionar de carreira também? Alguém tem mais perguntas, gente? Pode perguntar, viu? Aqui tá aberto. Se quiser entrar também, Virna, se quiser entrar para conversar, a gente pode conversar aqui ao vivo, viu? Lacan é bacana, mas Lacan talvez seja um pouco rígido também, viu? É bom você estudar essas linhas terapêuticas para entender. Glécia, terapia holística aqui em Salvador, tem vários espaços. Tem a universidade, tem... vou te mandar isso. Eu não sei nomes não, mas eu tenho vários arrobas de terapia holística aqui de Salvador. Você quer que tipo de terapia holística, assim? Você quer uma coisa mais espiritualista, mais com relação a trabalho de corpo? Como é que você quer? Me conte aí para eu poder saber como eu posso te ajudar. Mário Augusto é meu marido, viu? Perguntei se ele quer transicionar de carreira, ele me mandou uma mensagem aqui. Tô vendo essa mulher linda falando. Bonitinho. Mas conte, Clécia. O que é que você quer exatamente assim da terapia holística? Porque terapia holística você pode fazer estudos, cursos pequenos em vários lugares, né? E você se complementando do jeito com que você gosta, com que tem mais afinidade com você, ou fazer um curso grandão, assim, que nem a universidade oferece. Tem várias possibilidades. Me chame depois no WhatsApp para eu poder te mandar os arrobas que eu tenho. Amanda quer migrar de profissão, Amanda? Pesquisem muito, gente, os espaços para onde vocês querem fazer. Pesquisem muito mesmo. Vina tá falando que a questão dela, que o trabalho dela, não, a trabalho atual dela acaba pesando mais porque a terapia ainda não consegue pagar as contas dela. Quer entrar aqui, Vina, para conversar? Eu tenho indicação boa para você, viu, Clécia? Ela tá dizendo aqui, ela quer tanto espiritualista quanto trabalho com o corpo, principalmente com essas terapias alternativas, óleos essenciais, florais. Eu tenho umas indicações boas para te dar, sim. Me chame depois que eu te conto. Mas vir na terapia só vai começar a pagar suas contas quando você começar a cobrar bem por isso, viu? Não adianta cobrar pouco, porque senão você nunca vai chegar. Por exemplo, o mesmo tempo que você gasta com o paciente de que você cobra, sei lá, R$ 50, é o tempo que você vai gastar com o paciente que você cobra 200. E a qualificação que você usa, deixa eu chamar a Virna aqui pra gente conversar ao vivo. Olá!
Boa noite. Tudo bom? Me Tudo. conte seus problemas. Não, você estava tocando num assunto ótimo aí, que é a questão do preço, né? Essa linha tênue do iniciante, está iniciando no processo da terapia, de cobrar o justo, o valor que você tem, mas como está começando, nem sempre aparece a pessoa disposta. No meu caso mesmo, não apareceu a pessoa disposta a pagar o valor que eu tenho, que eu acho que tenho. Sim. Então, o que eu fiz foi eu me coloquei à disposição para entrar na energia do processo e atender social, como você falou, com um valor abaixo. Só que assim, eu não vou encher a minha agenda de social. Eu tô Até porque quando o paciente que possa pagar mais chegar, você não vai ter espaço, né? Se você encher de social. aqui um negócio. Oi, Eu tava você na televisão, aí deu um conflito aqui. Desculpa. diga. Eu desliguei a TV. É isso. Então, assim, eu estipulei, na verdade, uma quantidade. Vou atender X paciente social e fim. Daí para frente vai ser paciente com o valor que eu entendo que é o justo diante do meu investimento como terapeuta em estudo, em curso, em Sim. crescimento, enfim, por aí vai. Mas esse ponto é bem importante. Até porque, Virna, você entrega o mesmo serviço para o paciente que você cobra 50 e para o paciente que você cobra 200. Sim. É o mesmo serviço que você entrega, né? E assim, a qualificação é cara que a gente fez. Os investimentos frequentes em qualificação, em outras qualificações e vivências para poder se manter atualizada também não é barato, né? Então a gente Uhum. não pode ficar nesse lugar. E uma coisa que é muito interessante de quem é terapeuta e começa a atender, passei por aí também, não é julgamento, é só uma reflexão. É o quanto a gente acha que não está pronto. E precisa de mais. Precisa estudar mais. Ah, não posso cobrar ainda caro, não, porque sou iniciante. Não, gente, a gente estudou. A gente estudou bastante. E a gente não pode ficar com essa sensação de que, ai, não posso cobrar caro. Porque não é caro, é justo. É dentro do que você precisa para se manter. Senão você não migra. Pois é. Entendeu? É bem, bem nesse lugar. Então, assim, por mais que você viu aí, né? Por mais que eu tenha uma reserva de emergência pronta, enquanto a terapia não estiver me trazendo proventos, digamos assim, que cubra as minhas despesas para eu me sentir, ainda que seja, não seja igual, mas que seja próximo, enquanto isso não acontecer, eu não me sinto segura para transitar. Mas sua conta não está fechando. Como é que você vai cobrar? Como é que você vai ter dinheiro se você não está conseguindo cobrar o direito? Ah, pois. Mas é isso. Cobrar a gente cobra. Mas, pô, na verdade, assim, a minha situação é assim, um tantinho delicada, deixa eu dizer. Eu não consegui entrar na energia direito da coisa e tal, então ficou tudo muito bizonho como essa. Eu não te ouvi. Então, isso Eu só ouvi até o acabou bisonho. me atrapalhando a questão. Virna? Oi. Não te ouço. Sai e volte. Isso. Alguém tem pergunta, gente, sobre transição de carreira? Quem quiser pode perguntar, viu? Vê se Virna volta. Se não puder voltar e não conseguir voltar, não tem problema também não, viu, Virna? Fique tranquilo. Mas é importante, voltando para o lugar onde a gente estava conversando, é tentar qualificar o preço de uma forma que você consiga ter garantias, né, para você transicionar.
Porque ficar oferecendo apenas assim, o atendimento social, talvez você não consiga transicionar com tranquilidade, nem rápido, nem tão rápido, né? Que você já está formada, você já tem o conhecimento. Não vai ser tão difícil para você transicionar. É só conseguir mesmo fazer essa transição. Se organizar. E assim, é importante, por exemplo, se você acredita que você vai demorar um ano para fazer a transição, é importante você ter uma reserva para um ano, né? Uma reserva onde você consiga pagar seus custos fixos para um ano. Mesmo que isso demore 2 anos para acontecer, é importante que você tenha essa reserva. Principalmente se você for fazer a migração total. Pedir demissão e migrar, sabe? Mas se for uma migração parcial, você precisa principalmente se organizar. Outra coisa muito importante, gente. Rapaz, irmã, sinto falta, viu? Eu não posso mentir, não, que eu sinto falta do audiovisual, sinto falta do desespero do cinema. Sinto falta. Mas, assim, uma profissão que eu sentia muita falta na minha vida era de educadora, e eu tô nessa migração também, né? De uma migração, não, nessa especialização de sair do lugar de apenas terapeuta que atende clínica para me tornar educadora de terapeutas. Eu acho que agora eu vou ficar num lugar bom. Tenho colocado mais audiovisual na minha vida, né, profissional, terapeuta agora, para poder ficar mais feliz também. Mais falta eu sinto. Quando um amigo fala, tem um job e não quer não, que sofrimento, gente. Já pararam até, que eu já pedi, gente, por favor, isso é muito difícil para mim, não me chama para job. Que é dolorido. Mas foi, irmã, foi um grande amor na minha vida mesmo. Mas assim, troquei por outro grande amor, então eu tô no lucro. Sim. Vina tá falando aqui, não volto para não atrapalhar a live, mas concordo, o social faz parte e é limitado. Minha entrega de fato é igual, o social não recebe menos para pagar menos, mas siga em frente. E assim, gente, qualificar, ter certeza do que a gente estudou, ter confiança no que a gente estudou e no conhecimento que a gente adquiriu é muito importante, viu? Não duvidem nunca do conhecimento que vocês têm. Vocês leram livros, vocês participaram de aulas, vocês fizeram cursos, se qualificaram. Não desacreditem em vocês de momento nenhum. A transição precisa acontecer de uma forma mais tranquila possível, mas que você faça isso de uma maneira boa, assim. E Vina, a gente pode conversar depois, se você quiser, viu? Para poder conversar melhor. E em outubro eu tenho mais uma turma do spoiler terapêutico. Vou lançar agora em outubro mais uma turma do Espólio Terapêutico. Vai ser uma turma pequena, porque o primeiro dia é um dia de conexão com vocês mesmos, com os próprios terapeutas, né? Com quem você é. E nesse primeiro dia eu não consigo dar conta de muita gente. Então vai ser um dia com poucas. Vai ser uma turma, mais uma turma com poucas pessoas. Para poder o trabalho ficar gostoso. E assim, se perceber como um profissional na área nova onde você está, também é um processo difícil. Você fica bem se criticando o tempo inteiro, né? Você faz uma coisa há muito tempo. O cinema mesmo passou pela minha vida. E cinema era uma coisa muito orgânica. Eu fazia tudo com muita tranquilidade. Parecia que nunca era trabalho, era cansativo. Mas nunca parecia que era um trabalho, nunca parecia que era ruim, sabe? E assim, foi uma grande paixão da minha vida mesmo, viu, minha irmã? Apaixonadíssima pelo audiovisual desde sempre. E assim, troquei por um outro grande amor, né? Não saí perdendo, ainda saí lucrando, que encontrei um novo amor no nível do audiovisual. E é importante, assim, a gente trocar. E assim, foi um lugar tão bom que eu encontrei como terapeuta, sabe, gente? Encontrei com tanta tranquilidade, não foi sofrido, não foi dolorido, foi ralado. O começo da profissão de terapeuta é um começo bem ralado, assim. Mas não foi estranho pra mim, que eu já me ralava no cinema, tá tudo bem. Mas pode ser difícil para algumas pessoas começar como terapeuta, porque o caminho é bem ralado mesmo. Desde se você estiver por aí ainda, pesquise direitinho essas linhas terapêuticas. Entenda melhor sobre Lacan, sobre Jung. Tem o Winnicott também. O Winnicott é interessante. Ele é mais flexível, ele é mais do afeto, ele é menos enrijecido do que Jung e Freud. Pode ser interessante para você. Acho que assim que pronuncia o nome dele, não sei. Na psicanálise. É, e, gente, daqui a pouco o nosso tempo vai acabar. Alguém tem mais pergunta? Alguém quer falar sobre alguma coisa? Outra coisa, gente. No meu processo de transição,
não da transição do audiovisual para psicoterapia. Mas, Vina, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou terminar de falar o que eu estava falando daqui a pouco. Deixa eu te contar uma coisa. Começa na pandemia. Se você tiver a oportunidade de ir pro online, não é ruim, não. Vamos conversar. Tem várias coisas que dá pra gente resolver. Vamos conversar. Até porque o audiovisual, sou apegada, vocês já perceberam, né? O online pode fazer você atender paciente de qualquer lugar do mundo, Virna. Não se limite por causa disso, não. Era isso que você estava falando, né? Na hora o áudio começou a cortar, sobre começar a carreira no meio da pandemia, né? Não é ruim, não. É só você entender melhor de prospecção de clientes. Tente fazer o spoiler comigo. Tem tudo isso lá, de verdade. Pode ser importante para você entender quem são os seus clientes e entender onde eles estão, para você ir buscar. Senão você vai ficar esperando e esperar na terapia. Empreender esperando não funciona. Empreender está subentendido o movimento. Não dá para a gente ficar empreendendo sem conseguir olhar para os lugares e buscar onde estão essas pessoas. É importante que você tente saber quem você quer atender. Por exemplo, se você quiser atender adolescentes, se você entende que seu público-alvo vai ser adolescente, você precisa entender onde é que eles estão, né? Quais são os grupos onde eles frequentam? Como você vai se aproximar dessas pessoas? Se você quer atender idosos, quem são essas pessoas? A gente sabe que para poder atingir adolescentes, crianças e idosos, a gente não tem que atingir diretamente eles. A gente precisa atender também os cuidadores deles. Então, tem várias estratégias que podem ser criadas para conseguir qualificar a busca de pacientes, né? E a gente pode fazer com mais eficiência, com mais direcionamento isso. E assim, o processo de migração não é apenas você migrar de carreira de uma carreira para outra. Você precisa se adaptar a essa carreira. Por exemplo, chegou um determinado momento que eu estava meio sem saber o que fazer com o meu Instagram, né? Eu falei, meu Deus, vou fazer o que com esse Instagram? Vou precisar usar ele para captar alguns clientes e vou ter que qualificar ele. Aí busquei Renata Menezes para poder fazer uma consultoria, porque a gente não precisa achar que a gente está só independente, viu, gente? Tem muita gente boa para a gente pedir socorro, meter a mão assim, minha gente me ajuda aqui. Renata Menezes, que ajudou muito a qualificar o meu Instagram. Principalmente qualificar a comunicação estratégica dele. Na Falha Afeto, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma consultoria com ela ou de fazer o processo, né, de mentoria dela, pode ser interessante para vocês aprenderem a se qualificar na comunicação, o processo de comunicação com os pacientes e clientes. Pode ser bom também. E agora, nesse momento que eu tô quem está cuidando de minha carreira é Kira Perdigão. E assim, a gente tem que estar no processo de migração. Se a gente pretende viver dessa carreira para a vida inteira, a gente tem que manter os investimentos, viu, gente? A gente investe para migrar e investe para ser feliz dentro. Porque a realização profissional precisa estar atrelada à realização pessoal. Não adianta nada eu encher minha agenda, ficar o dia inteiro desesperada, trabalhando, e chegar em casa morta, exausta e não conseguir fazer mais nada no meu final de semana inteiro, né? A Amanda falou uma coisa aqui em cima que tá migrando, mas não sabe para onde, né, Amanda? O que é que você gosta de fazer na vida, Amanda? Só não descobri qual ainda. Estou procurando uma profissão que me aproxime do que me faz feliz. O que é que te faz feliz? Conte pra gente. Que nosso tempo, em teoria, está acabando, mas o Instagram não tá mais cortando, né? Os ao vivo, vamos ver até onde a gente vai. Se tiver aí ainda, Amanda, fale o que te faz feliz. Vai que alguém aqui ou eu mesma tenho alguma dica para te dar de onde encontrar a qualificação, onde encontrar a profissionalização disso. A pandemia é um momento de oportunidades para quem está empreendendo. Isso é péssimo, né? Porque tem muita gente em situações difíceis. Mas para quem está empreendendo, a pandemia é um momento de grandes oportunidades. Até para rever, né? Porque, assim, uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia é que todo mundo que estava com um projeto para o futuro, né? O futuro chegou e abraçou.
E aí, de repente, vários pacientes meus, inclusive, que, não, daqui a uns 10 anos eu quero ir pra roça, quero cuidar de bode, de gado. Ah, não, daqui a 10 anos eu quero voltar à minha profissão que eu me formei, porque agora eu não estou feliz com ela, não estou disposto a investir nela agora. E, de repente, está tudo se arrumando de uma forma muito, muito interessante. Esse rebote positivo da pandemia fez muita gente adiantar o futuro, né? O futuro veio, sentou no colo, fez tá. E agora? Vai ser feliz ou não vai, né? A Amanda disse que gosta muito de escrever e de natureza. Interessante. Já pensou em fazer do seu Instagram, falar, escrever no seu Instagram, fazer o seu Instagram de conteúdo escrito, de poesia, de textos, crônicas, etc? Pode ser um caminho, viu, Amanda? Se não dá dinheiro, dá alegria, que o pessoal lá curte, comenta, você vai ficar feliz de ser reconhecida, pelo menos, né? Pode não ser uma migração de carreira, mas pode ser um passo para a felicidade. E natureza, esse demanda de natureza ficou forte, não foi na pandemia, todo mundo querendo um pouquinho de natureza para poder chamar de sua. E é importante mesmo, viu, gente, a gente se conectar com a natureza, até por uma questão de saúde mental mesmo. Até para poder ficar bem, né? Tomar um banho de mar, né? Abraçar uma árvore, que o povo acha ridículo, mas funciona, viu? Dá uma energizada boa. Alguém tem mais coisa para perguntar? Daqui a pouco eu vou fechar a live. A live não, né? Agora é ao vivo. Se alguém tiver que perguntar sobre transição de carreira, tô aqui. Ó, o professor Jorge, ó. Jorge é uma pessoa maravilhosa, viu? Professor Jorge Mariani. Ofereceu ótimas contribuições na minha carreira profissional, para o meu processo de transição, principalmente porque ele trouxe um ponto de vista diferente do ser terapeuta, que é um terapeuta que ensina a gente a respirar paz, como ele mesmo diz. A Amanda disse que está precisando de alegria na vida profissional. É importante, gente, a gente ter profissão que faça a gente feliz. A gente não pode ficar trabalhando para ser infeliz. A gente precisa muito, muito, muito ter felicidade durante o processo de trabalho, porque a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Né? Pelo menos 8 horas por dia a gente está trabalhando. Trabalhando 8 horas de infelicidade diariamente não é fácil. Não é fácil. E assim, pensar numa migração com tranquilidade pode ser um caminho. Esse professor Jorge é gente boa, ele é terapeuta também, tá há um tempão, terapeutizando gentes e trazendo tranquilidades e ensinando as pessoas a lidar melhor com a paz, né? Que a gente é tão bélico. A Evirna conhece também ele, ó, foi aluna dele, Respira a Paz em Caixa Alta e Negrito. Pois é, nesse momento é importante. Glécia, eu fiz uma formação aqui em Salvador. Eu comecei com formações, ou vai acabar ao vivo mesmo. Eu comecei com algumas formações em terapia energética e acabei virando para esse lugar que é de terapia transpessoal sistêmica. Se quiser, você pode chamar depois no inbox para poder a gente conversar. Fiz o processo de terapia transpessoal sistêmica com o Jordan Campos, mas tem outras pessoas aqui em Salvador que também fazem. Se você quer também essa parte mais holística, talvez Jordan não seja exatamente o que você precisa. Tem outras pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. Mas é interessante, viu? Fazer uma formação para poder se habilitar em terapias holísticas. Vou encerrar aqui. Glécia, se quiser chamar para a gente conversar. Virna, quando quiser, pode chamar em qualquer momento. E agora em outubro eu vou lançar o Espalho Terapêutico, mais uma turma, a turma 2, que a gente vai conversar sobre essas coisas e muito mais coisas durante o processo, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por vocês estiverem comigo aqui até agora. E Glécia pode chamar para conversar, tá? Todo mundo que tá aqui e quiser conversar também pode chamar, viu, gente? Tô no inbox. Beijo, professor. Tchau.